Olha, Kochevoi, Kaliningrado. Este é Kaliningrado e a fortaleza mais poderosa da Rússia no Báltico está implorando por ajuda. A crise de combustível que paralisa a vida civil e militar em toda a Rússia agora atingiu Kaliningrado em cheio e este enclave estratégico está à beira do desastre. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, as filas nos postos de combustível e as reclamações locais são evidentes. As filas se estendem quarteirão por quarteirão, mesmo nesta região cercada por território da OTAN, e o descontentamento está crescendo. Outras filmagens do local capturam o momento. Em pequenas cidades, os caminhões-tanque não chegam há uma semana e meia. Até os ônibus são afetados e enormes filas se formaram nos postos. Encravado entre a Polônia e a Lituânia, este enclave de 1 milhão de pessoas está agora travando o que parece ser uma luta pela sobrevivência. E seu governador encontrou o remédio batendo diretamente à porta de Putin. Nesta região estratégica que Putin passou anos usando para ameaçar o Ocidente, Putin hoje luta para encontrar combustível para seus próprios tanques. E o fato de que a administração teve que solicitar ao Kremlin combustível de emergência apenas para manter uma população de 1 milhão, seus agricultores, seus soldados, seus civis funcionando, expõe a gravidade por si só. Mesmo sem um estado de emergência formal declarado, a crise atingiu um nível crítico. De fato, o governador regional, Alexei Bezprosvany, encontrou-se com Putin no Kremlin em 2 de julho de 2026 e solicitou remessas adicionais de combustível prioritárias. Putin aprovou o pedido, mas os limites e as filas já haviam paralisado a vida cotidiana. No entanto, aqui está a verdadeira ironia. A Ucrânia está desativando esta fortaleza pouco a pouco, sem disparar um único tiro, conseguindo indiretamente o que o Ocidente falhou em fazer diretamente por décadas. E neste vídeo vamos mostrar passo a passo como drones que custam alguns milhares de dólares estão transformando o orgulho de Putin no Báltico em um passivo. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta estão sendo cada vez mais limitadas pelo algoritmo, e este vídeo não está alcançando muitas das pessoas que gostariam de vê-lo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Quando o governador de uma região vai à capital implorar por uma solução, a questão é muito maior do que parece. Uma vez que os próprios estoques de combustível de Kaliningrado começaram a se esgotar, um pedido por remessas prioritárias tornou-se inevitável, e essa pressão levou o governador diretamente ao Kremlin. Ao aprovar o pedido, Putin não parou no combustível. Ele também prometeu apoio federal para passagens aéreas e a compra de novos ferries para o público. Ainda assim, o próprio pacote é uma admissão. Precisar de aviões para que as pessoas possam sair e de balsas extras para que mercadorias possam entrar mostra o quão tenuamente este lugar está ligado ao continente, e há uma contradição por cima. Este mesmo Putin descarta a crise que assola o país como não crítica em público, até mesmo menosprezando os ataques às refinarias da Ucrânia como uma tentativa de encobrir perdas no campo de batalha. Então, de um lado, o Kremlin dizendo, sem problema. Do outro, um governador indo à capital pessoalmente para implorar por ajuda. Se um assunto fosse realmente trivial, governadores não bateriam à porta do Kremlin. A primeira face concreta deste cerco silencioso nas ruas de Kaliningrado apareceu nas bombas. Os limites de vendas de gasolina e diesel impostos a partir de 25 de junho de 2026 tornaram as longas filas e a escassez de abastecimento nos postos ainda mais visíveis, tanto que, segundo a mídia local, essas filas até bloqueiam a passagem de ônibus nas ruas e, em alguns postos, as vendas pararam completamente. Imagens do local confirmam a situação. Em pequenas cidades, os caminhões-tanque não chegam há uma semana e meia. Formam-se enormes filas nos postos e um fazendeiro clama que o preço do diesel disparou para 159 rublos. O caos nos postos e os preços altíssimos capturados em 24 de junho mostram que a crise vem se formando há semanas. Esta cena expõe o posto avançado báltico da Rússia, enquanto luta com a escassez de combustível, suas bases militares, a vida civil e a espinha dorsal logística, todos sob pressão ao mesmo tempo. Este colapso não é um desastre exclusivo de Kaliningrado, é a ponta mais afiada de uma escassez de combustível que envolve toda a Rússia. Arrastando-se por meses, a escassez tornou-se grave a partir do final de maio. Quase todas as regiões vincularam gasolina e diesel a um teto rígido. As próprias medidas do Kremlin revelam a profundidade da crise. Primeiro, as exportações de gasolina e combustível de aviação foram proibidas. Depois, uma proibição total das exportações de diesel foi considerada. Tanto que um dos maiores exportadores de energia do mundo, por desespero, permitiu que suas refinarias produzissem combustível de qualidade inferior e teve que comprar gasolina do exterior. A produção de gasolina do país caiu cerca de 1/4 em um único ano. Segundo alguns analistas, a crise se espalhou tanto que poderia afetar toda a economia, até mesmo impedindo um corte na taxa de juros.
Em resumo, isso não está confinado a algumas regiões. É um problema nacional que envolve quase 2/3 da Rússia. E segundo avaliações independentes, algumas das refinarias afetadas podem não voltar à capacidade total por meses. Por algumas estimativas, não antes de 2027, o que significa que um longo e incerto período está à frente para Kaliningrado. A região já é o canto mais frágil deste cenário, porque à medida que a prioridade vai para a capital e as grandes cidades, o canto mais distante sempre fica no final da fila. Há uma razão pela qual Kaliningrado está vivendo esta crise de forma muito mais intensa do que o resto: geografia. Este é o pedaço de terra mais solitário da Rússia, a centenas de quilómetros do continente, encravado entre a Polónia e a Lituânia, um enclave cujo limite terrestre está inteiramente à mercê de seus vizinhos. Até a Segunda Guerra Mundial, este era o Königsberg da Alemanha. Após a guerra, passou para os soviéticos e tornou-se um posto avançado totalmente militarizado. Hoje, a principal base da frota do Báltico, mísseis Iskander com capacidade nuclear, defesa aérea e sistemas de guerra eletrônica estão todos aqui. No papel, Kaliningrado é o punho da Rússia, no Báltico. No entanto, após 2022, esse punho foi lentamente amarrado. A Lituânia e a Polónia restringiram drasticamente o trânsito. O fluxo de mercadorias por ferrovia e estrada tornou-se mais pesado, e a passagem de material militar quase parou. Sem uma ponte terrestre para o continente, restou uma opção: o mar. Todo o reabastecimento vem dos portos continentais, do lado de São Petersburgo, ao longo de uma rota de aproximadamente 1.500 quilômetros que percorre toda a extensão do Báltico. Quando a eletricidade, aquecimento, indústria e exército de uma região dependem de uma única rota marítima, a menor interrupção nessa rota é sentida imediatamente. Essa é a verdadeira fraqueza. Não são as armas que tornam a região forte, mas o combustível que mantém essas armas funcionando. E esse combustível chega através de uma única e frágil artéria. Uma breve pausa. Gostar, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora chegamos ao cerne da questão. Como a Ucrânia está cortando essa artéria muito frágil, esta escassez de combustível não caiu do céu. Há uma estratégia muito clara por trás disso. Desde agosto de 2025, Kyiv tem conduzido uma campanha sistemática de drones contra refinarias russas. Aeronaves não tripuladas com alcances de centenas até milhares de quilômetros atacam refinarias em todo o país, uma por uma. O objetivo é secar ao mesmo tempo a receita do petróleo que alimenta a economia de guerra da Rússia e o combustível que mantém seu exército de pé. O comandante-chefe da Ucrânia, Syrskyi, resume a estratégia em uma única frase: esta é uma crise de combustível que atinge diretamente a logística e o reabastecimento do exército russo. Mas aqui está o que importa. Desta vez, a Ucrânia foi atrás do ponto de saída da própria rota marítima que abastece Kaliningrado. No início de junho, drones ucranianos atingiram um dos maiores terminais de petróleo do Báltico, o enorme terminal em São Petersburgo, horas antes da abertura do Fórum Econômico conhecido como Davos de Putin. Fumaça preta subiu sobre a cidade. Nos mesmos dias, a base da frota do Báltico em Kronstadt e arsenais navais próximos também foram atingidos. Uma corveta de mísseis russa, escoltando a frota de petróleo Sombra, a Boyki, até sofreu um golpe no dique seco. Então, tanto o porto de onde o combustível sai, quanto a escolta da frota que transporta esse combustível, além das sanções, foram abalados ao mesmo tempo. A ironia, enquanto os oficiais russos no fórum chamavam os ataques de um fracasso total, as imagens de satélite mostravam claramente os danos no terminal e horas daquela fumaça densa. E não foi um caso isolado. No início de julho, drones atacaram a mesma área novamente. O porto e o terminal de petróleo em torno de São Petersburgo foram atingidos novamente. A pressão é constante, atingindo o mesmo ponto repetidamente. Como o combustível da região passa por este porto, toda vez que a Ucrânia o atinge, corta a linha que alimenta Kaliningrado na fonte. Sem entrar em uma batalha de linha de frente, seca a região lentamente. E há uma nova ameaça por cima. Uma campanha de ataque profundo de 40 dias de verão acaba de começar, e à medida que o alcance dos drones cresce, essa estreita rota marítima para Kaliningrado se torna mais arriscada a cada dia. Ambos os lados pagam a conta de uma vez, tanto o público civil quanto o exército. Do lado civil, o problema é muito mais profundo do que um tanque de combustível. A dependência de Kaliningrado de combustível não se limita a veículos. Sistemas de aquecimento, geração de energia e plantas industriais dependem da mesma fonte. Não é difícil imaginar o que essa escassez significa quando a demanda por aquecimento no inverno atinge o pico. Casas frias, produção paralisada, apagões em cascata. A população de aproximadamente 1 milhão de pessoas na região carrega esse peso diretamente. Famílias esperam na fila por horas. O transporte público falha. O turismo sofre um impacto. O lado militar é ainda mais impressionante.
Dezenas de milhares de tropas russas estão estacionadas na região. As patrulhas marítimas da Frota do Báltico, os voos de treinamento e os veículos logísticos dependem diretamente de combustível. A restringir o combustível e o movimento dos navios, a manutenção dos veículos e a prontidão das unidades, tudo falha. A Frota do Báltico, com centenas de embarcações e dezenas de milhares de pessoal, é uma das forças navais mais estabelecidas da Rússia. Mas mesmo um navio mais moderno não pode deixar o porto com o tanque vazio. O verdadeiro propósito desta base era transformar os céus do Báltico em uma bolha de negação de acesso para a Rússia. Mas se até mesmo os geradores que alimentam seus radares e sistemas de mísseis precisam desse mesmo combustível, a força dessa bolha também é questionada. A dissuasão só conta enquanto você pode se mover. Quando o combustível acaba, tudo o que resta é uma demonstração de força ancorada. Este isolamento tem também uma dimensão humana invisível, a identidade distinta de Kaliningrado. Este lugar está a 663 km de Moscou por geografia, mas Varsóvia, Vilnius e até Berlim estão muito mais próximas do que a Rússia continental. A estrutura da cidade diz o mesmo. O túmulo de Kant, a restaurada Catedral de Königsberg, edifícios da era alemã. Académicos ocidentais e russos há muito debatem uma identidade de Königsberg aqui, um sentimento de pertencimento que se inclina para a Europa, distinto de Moscou, e o Kremlin está claramente desconfortável com essa identidade. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, expressou esse desconforto em 2021 em Kaliningrado, dizendo: "Alguns parceiros estrangeiros estão tentando incutir uma chamada identidade de Königsberg. Por volta do mesmo período, a antiga casa germano-russa da região foi declarada um agente estrangeiro e fechada." A mídia pró-Kremlin alertou sobre separatismo acadêmico e germanização crescente na universidade, e o contrato de um acadêmico não foi renovado. Quando um Estado está tão inquieto sobre a identidade de sua própria região, essa identidade realmente existe. Então, o público realmente diz: "Somos europeus, vamos sair." Aqui é necessária honestidade, porque a situação é mais complicada do que parece. Por meio de um estudo de campo, o Instituto de Etnologia da Academia Russa de Ciências realizou em 2023 em 11 cidades, com mais de 1.500 pessoas. A população da região como um todo possui uma forte identidade russa e um senso de pertencimento a um país maior. A maioria não tem planos de sair, mas o mesmo estudo mostra uma falha crítica também. Uma parte significativa dos jovens quer se mudar para outro lugar. O que se destaca? A maioria desses jovens está de olho não na Europa, mas em Moscou e São Petersburgo, onde os padrões de vida são mais altos. Então, isso não é uma onda de fuga para a Europa, é mais a inquietação silenciosa de uma geração buscando o seu futuro além deste canto isolado. E a crise de hoje aprofunda essa inquietação. Em fevereiro de 2025, quando os estados bálticos deixaram a rede elétrica compartilhada da era soviética, a eletricidade de Kaliningrado foi cortada da Rússia. A região teve que gastar cerca de $1 bilhão para equilibrar a rede internamente. Então, a região já estava acostumada a ter seu plug desconectado mesmo antes da crise de combustível eclodir. Agora que combustível, transporte e aquecimento estão sob a mesma pressão, essa sensação de enclave isolado se torna mais pesada, especialmente para os jovens que procuram uma saída. Isto não é uma revolta nem uma ruptura, mas é um sinal silencioso de que as pessoas na extremidade mais ocidental de um império estão sendo comprimidas dentro de um círculo que se estreita constantemente. Assim, o significado de Kaliningrado também mudou na raiz. Antes era o orgulho da Rússia no Báltico, seu posto avançado, o símbolo de sua dissuasão. Hoje é um fardo que se torna mais difícil de carregar e consome recursos. Os estados da OTAN observam essa situação de perto. À medida que a Polónia e a Lituânia mantêm restrições de trânsito e intensificam exercícios e aumentos de forças nas áreas de fronteira, o isolamento da região se aprofunda ainda mais. Além disso, o Mar Báltico é agora quase um lago da OTAN. Quase todos os seus estados costeiros são membros da aliança. Portanto, essa rota marítima que abastece Kaliningrado está se tornando um caminho muito mais difícil de defender no futuro. Isso não está sendo testado pela primeira vez. Essas mesmas restrições de trânsito causaram uma crise total em 2022. Quase metade da carga foi suspensa e enquanto Moscou lançava ameaças de retaliação, as prateleiras em Kaliningrado esvaziaram em pânico. Essa crise foi resolvida na mesa através da diplomacia, mas a diferença de hoje é exatamente o ponto. A questão não é mais uma lista de sanções negociáveis, mas uma linha de abastecimento que pode ser silenciosamente visada à distância, e reabrir isso na mesa não é tão fácil.
Uma administração local recorrendo ao Kremlin é, por si só, um sinal de perda de controle. À medida que o descontentamento público cresce, a imagem de Estado forte da Rússia se racha no Báltico. A lição estratégica desta imagem é muito maior. Para colocar uma região inteira de joelhos, já não é necessário ocupá-la ou marchar com um exército. Cortar a linha de abastecimento que a alimenta é suficiente. Baixo custo e alto impacto, essa abordagem coloca em questão até mesmo as doutrinas clássicas de guerra e provavelmente servirá como modelo para futuros conflitos. Kaliningrado é o símbolo mais concreto dessa nova forma de guerra. Uma das regiões mais fortificadas da Terra está encurralada sem um único confronto em suas fronteiras, simplesmente porque suas artérias foram cortadas. A força de uma fortaleza moderna não é mais medida pela espessura de suas paredes, mas pela segurança de sua linha de suprimento. Em resumo, a fortaleza mais poderosa da Rússia no Báltico agora está lutando para encontrar combustível para seus próprios veículos. O que a está forçando não são tanques concentrados em sua fronteira ou frotas inimigas. É um tanque de combustível vazio e uma rota marítima que pode ser cortada. Este é um pedido de ajuda incomum da borda mais distante de um império e sussurra uma verdade muito maior. Para abalar um império, nem sempre é necessário derrotar seu exército. Às vezes, basta cortar o combustível que o mantém de pé. Ainda assim, é necessária uma linha honesta. Isso não significa que Kaliningrado se renderá amanhã. Putin aprovou os envios adicionais, a balsa e a ponte aérea estão em ação, e a região ainda é solo russo. O que estamos vendo não é um colapso militar, é uma erosão econômica e psicológica. E a conta mais pesada, mais uma vez, é paga pelos civis. Casas que não podem ser aquecidas, uma vida mais cara, horas na fila. Nesta guerra que agora passa do seu 4º ano, o preço é pago principalmente pelas pessoas comuns de ambos os lados. Com a chegada da campanha de verão, o cenário pode se tornar ainda mais pesado. Essa rota marítima estreita se torna mais frágil a cada dia. A força de um império é frequentemente medida não por quão longe ele expande suas fronteiras, mas por sua capacidade de alimentar seu próprio posto avançado. E Kaliningrado está sendo testada exatamente nisso hoje. O punho de Putin no Báltico está apertado em torno de seu próprio tanque de combustível. Então, qual é a sua opinião? A Rússia pode manter esta fortaleza solitária de pé ou Kaliningrado se tornará um ponto de virada no Báltico? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado com a análise exclusiva de guerra e tecnologia da PPR, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.